Faraó é a maior autoridade do Egito e a maior autoridade do seu tempo, porque o Egito, nesse tempo histórico, é uma grande civilização. Faraó não apenas é uma grande autoridade local, como é uma grande autoridade global. Ele é um homem poderoso, muito forte, muito sábio, com muita autoridade, cercado de muitas pessoas poderosas e considerado por muitos uma divindade. Quem pode convencer Faraó de que ele está errado? De que ele é uma pessoa ruim? Ou de que ele tem problema? Ou de que ele é idólatra? Ou de que ele é um mau governante? Quem pode convencer um homem como esse de alguma coisa, se ele é o supremo líder e o supremo detentor da verdade? Quem é que pode convencer, confrontar Faraó de alguma coisa? Essa não é a função dos servos de Deus. Confronto. Muitos cristãos acham que a sua função, que o seu papel é confrontar, no sentido de disputar, agredir, se impor. Então os cristãos muitas vezes, ao tentar falar de Cristo, da Bíblia, de Deus, de salvação para alguém, tentam convencer, impor as suas ideias, impor as suas convicções, e condenar os outros, juízo. Muitas vezes o discurso dos servos e das servas de Deus é um discurso de juízo, de destruição em massa. E não é essa a função dos servos de Deus nas histórias que Deus constrói. Às vezes também, ao falar de Cristo nas nossas casas, com os nossos filhos, amigos, pais, cônjuges, primos, vizinhos, nós também, ao falar de Deus, ao falarmos sobre Deus, sobre Cristo, sobre a verdade, ao invés de falar com simplicidade, falamos com agressividade, com dureza, com presunção, com arrogância, e acusamos, apontamos, e dizemos que as pessoas serão destruídas, condenadas, serão queimadas no fogo do inferno, que elas vão perecer. Ou então dizemos que Deus está pesando a mão sobre alguma coisa que elas estão fazendo, alguns erros que elas estão cometendo, e queremos dizer que elas precisam mudar, reagir de alguma forma. Só que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que a base de confronto, a base de grito, a base de revolta, de imposição, não vai rolar. Se nós continuarmos achando que precisamos assumir uma postura sempre na defensiva, sempre agressiva, sabe o que vai acontecer, irmãos e irmãs? Vai chegar um momento em que ninguém mais nos ouvirá. Nossos amigos não nos ouvirão. Nossos colegas de trabalho não desejarão mais conversar conosco. Nossos vizinhos não vão querer mais saber de nós. Ninguém vai nos ouvir mais, porque os cristãos são enjoados, problemáticos, barraqueiros. Todo jantar de Natal, de Ano Novo, termina em briga, confusão, briga política, briga religiosa. E as pessoas não são convencidas no peito e na raça. Elas precisam ser convencidas pelo único que pode convencer o homem, que é o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus é capaz de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se você acha que pode convencer alguém no peito e na raça sobre aquilo que você acredita, vai chegar um momento que ninguém mais vai te ouvir. Ninguém mais vai te ouvir. E quem pode convencer pessoas? Quem pode convencer Faraó? Bom, mas aí a Bíblia vai nos dizer que num determinado momento da história, Deus colocou uma inquietação no coração de Faraó, uma perturbação relacionada a quê? Às questões da vida. Ele teve um sonho relacionado ao próprio Egito, ao seu governo, um sonho que perturbou o seu coração. Deus colocou dentro dele uma grande inquietação. Ele perdeu o sono. Ele era poderoso, ele era uma grande autoridade, ele era uma divindade, ele tinha poder para tirar, para fazer, para mandar, para desmandar, ele tinha poder para caramba, mas mesmo assim, o texto vai nos revelar que nesse momento brotou a sua humanidade, e ele ficou inquieto, e ele ficou preocupado, e a Bíblia diz que ele ficou perturbado, porque até as pessoas com grande autoridade também ficam inquietas.
Todos ao nosso redor têm as suas inquietações, as suas dificuldades, os seus medos. Todos ao nosso redor sofrem problemas financeiros, de saúde, familiares, problemas no casamento, problemas no próprio corpo, na própria mente. Há mais pessoas com problemas do que você imagina. Há pessoas em todos os lugares fazendo terapia, tomando medicação, procurando ajuda, procurando uma saída para problemas existenciais, para problemas reais, para problemas tangíveis. E onde elas encontrarão resposta? Se na hora da dificuldade, os cristãos, os servos de Deus, as servas de Deus nunca estão presentes para compartilhar a sua fé. Faraó ficou perturbado, confuso, não sabia o que fazer, e de repente o que acontece? Alguém revela, conta, compartilha que há um homem no calabouço capaz de trazer a Faraó clareza sobre os seus sonhos. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de respostas, ele precisa de suporte, ele não precisa de ideias, nem de acusações, nem de confronto, nem de condenação, ele precisa de alguém que dê clareza, que o sustente, que lhe dê segurança, porque agora o maior de todos em todo o mundo está inseguro, porque ele não sabe o que sonhou, ele sabe que é grave, não consegue interpretar, e os seus conselheiros também não sabem o que significa. Então esse homem muito poderoso está inseguro. Não importa quem seja, qualquer um de nós passa por momentos de grande insegurança e precisa de ajuda, e precisa de suporte, precisa de uma direção. E o Deus eterno, o Deus das Escrituras, tem mostrado de Gênesis a Apocalipse que a sua disposição está sempre em socorrer, ajudar, apoiar, enquanto o inimigo das nossas almas deseja sempre destruir, pisar, arrasar, quebrar, arrancar. O nosso Deus é o Deus da vida, e o seu poder está presente sempre para socorrer aqueles que necessitam de ajuda. Surge na história de Faraó um homem chamado José. Ele não é a pessoa mais adequada para representar Deus nesse momento, né? Se nós tivéssemos que eleger aqui, vamos imaginar que Faraó fosse até televisão, entrasse na internet ao vivo, lá no canal de Faraó, e pedisse socorro, pedisse um conselho sábio aos servos de Deus. Nenhum de nós enviaria José, porque José não tem boa reputação, e também não tem uma boa história, não. Deu problema na família, deu problema no trabalho, foi acusado de assédio sexual, foi preso, condenado, largado lá no calabouço. José não é uma pessoa de caráter assim muito recomendável, não tem uma boa tradição, uma boa história, não tem uma boa jornada. Nenhum de nós enviaria José. Talvez nós enviássemos até Faraó um professor, um pastor, um missionário, um profeta, um apóstolo do nosso tempo, alguém que tivesse autoridade. Só que, irmãos e irmãs, na obra de Deus, nos projetos de Deus, no plano redentor de Deus, ninguém tem autoridade. O único que tem autoridade entre nós é Deus. Então, muitas vezes nós achamos que a representatividade de Deus se dá através da eloquência, do poder, da autoridade, da mão levantada, do hino, da força, da profecia, do sonho, da revelação, das palavras duras. Não, irmãos, no reino de Deus, a representatividade de Deus se dá com simplicidade, humildade, com humilhação. O nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor, venceu na morte, venceu morrendo, nasceu pobre no reino de Deus, no reino das Escrituras, no reino onde Deus governa. A glória do homem é pó, e a glória de Deus durará para todo sempre. E nós às vezes achamos que para falar do Evangelho, para falar de Cristo, para falar das Escrituras, precisamos de autoridade, poder, força, revelação, línguas, coisas incríveis, manifestações místicas, eloquência teológica, histórica, erudição. Mas eis que Deus envia o seu melhor servo. Quem é o seu melhor servo? Um prisioneiro, acusado de assédio, preso, pobre, rejeitado pela sua família. Ele não é ninguém. Então precisamos aprender, irmãos, se queremos comunicar, transmitir, compartilhar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, nós precisamos nos tornar como ninguém, como nada.
saiu do calabouço, versículo 14, chega até a presença da maior autoridade. Agora nós sabemos, ao olhar o texto, que esse encontro foi marcado por Deus mesmo, porque esse encontro aqui é impossível de acontecer. Então, esse encontro aqui é maluco, né, irmãos? Se ele é maluco, improvável e impossível, obviamente foi Deus que preparou esse momento. Isso mostra o tamanho da perturbação que está no coração de Faraó, a que ponto ele chegou. Se José fosse um de nós, talvez ele dissesse, vamos imaginar que José fosse um cristão triunfalista, né? Daqueles assim, cheios de autoridade, como muitos que você conhece. E Faraó dissesse, ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então José daria um tapa no púlpito e diria, sim! Agora você verá o poder de Jeová. Prepare-se, Faraó, porque o Egito vai tremer, ele diria. Se José fosse um cristão dessa linha mais rancorosa, amargurada, né, mais atribulada, ele diria, pois é, Faraó, vocês pisaram na minha vida, me humilharam, me destruíram, tiraram a minha reputação. Entretanto, eu sei que Deus não me chamou para ser cauda, Ele me chamou para ser cabeça. Então agora experimente o juízo que virá dos céus. Se José fosse um missionário mais contemporâneo, mais pentecostal, né, daquela linha mais radical, talvez ele dissesse, sim, Faraó, eu posso interpretar sonhos, mas antes, quebre os seus ídolos, negue os seus deuses, feche os seus templos, queime os seus altares, arrependa-se e receba de Deus a misericórdia. Se José fosse um camarada mais rancoroso, tipo eu assim, talvez ele dissesse, agora você quer ajuda? Depois de eu estar esse tempo todo na cadeia? Morra, Faraó. Eu quero mais é que o Egito pegue fogo, não estou nem aí para você. Estou só esperando a salvação, aleluia. Mas José é um servo de Deus de verdade. Quem são os servos e servas de Deus de verdade, irmãos? São aqueles que não têm nada para dar, massacrados pela vida, pelas circunstâncias, com crises existenciais. Se nós olharmos para nós mesmos, nós estamos perdidos. Mas se nós olharmos para o Criador, ainda há esperança para nós. Então José ouve o que o Faraó diz e Faraó pergunta, é verdade que você interpreta sonhos? E José responde como um verdadeiro servo. Ele diz no versículo número 16, isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Vejam como ele se comporta, irmãos. No momento onde ele poderia exortar, reclamar, questionar, peitar, no momento em que ele poderia colocar Faraó contra a parede, no momento em que ele poderia negociar, aproveitar aquela chance para escapar, ele simplesmente aponta para o Criador. Eu não sou nada, mas o Deus a quem eu sirvo pode ajudá-lo. Há pessoas ao nosso redor o tempo todo precisando de respostas para as suas questões. Sejam questões relacionadas à espiritualidade, à sexualidade, à profissão, sejam questões relacionadas a dinheiro, à família, não importa, as pessoas precisam de ajuda. E em momento algum do texto, José exige que Faraó reconheça Deus, porque o nosso Deus não precisa de reconhecimento, irmãos. Faraó precisa de ajuda. Uma ajuda que vem da graça de Deus. Quem está diante de Faraó? José. José é quem? Ninguém. Ele é um homem simples. O amor de Deus é simples. Quando eu e você tivermos condição de avançar com simplicidade na direção das pessoas, quando o nosso discurso, o nosso olhar, a nossa mão for simples, o nosso Deus será reconhecido, porque o amor